E eu não escondo isso em nenhum momento, eu não escondo isso de ninguém. Durante muitos anos da minha vida, a raiva, o sentimento de raiva foi um combustível para mim. Eu sou casado com a Ana há 18 anos, tenho 4 filhos, mas eu também sou, com muito orgulho, dono, criador do Novo Mercado, a maior escola de marketing digital do Brasil. Sou pai, marido, empresário, professor. Eu sempre digo que eu não sou um empresário, um businessman. Vocês vão ver vários businessmen que estão aqui cheios de métrica, de ROI e se preocupando com os KPIs. Eu sou um professor, eu sou um escritor. Então, eu acho que eu sou um pouquinho de cada uma dessas coisas. A minha vida ela se divide em antes e depois de 1996. Eu nasci em 1987, em Maceió, num belo bairro, num belo apartamento. Eu era filho de médico, estudava na melhor escola da cidade, tinha uma condição muito privilegiada. E em 96 meus pais se divorciam. E minha mãe sai de casa, ela vende o imóvel, nós vamos morar de favor em São Paulo. Então em 96 eu chego em São Paulo e é aqui que eu fico. Depois de um tempo eu iria para Santos, né? E a partir daí eu tive que revisitar o que era a minha identidade. Porque eu agora era um filho de mãe solteira, numa cidade estranha, com um sotaque diferente, sem amigos, sem muitas referências, com saudade do pai e vivendo de favor. E eu costumo dizer que não era aquele viver de favor confortável, que você sabia que as pessoas estavam ali te recebendo, e sim um viver de favor que você fazia, que sempre faziam questão que você lembrasse que você estava de favor. Isso mexeu muito com a minha autoestima, e desde cedo eu busquei na leitura e no estudo meus companheiros, meus amigos. Então eu lembro que com uns 12, 13 anos, eu estava sempre com um livro debaixo do braço. Eu me refugiei na internet, e quando eu fechava a porta daquele quartinho, que na verdade era uma despensa, porque era onde eu dormia numa despensa adaptada, em cima dos mantimentos, a um palmo do teto. Então uma das memórias que eu tenho é que eu olhava o teto, podia fazer assim um palmo com a minha, na ponta do meu nariz, e eu tocaria ali no teto. E eu lembro que nesse momento eu comecei a pensar que eu poderia ser diferente. Meus irmãos e algumas outras pessoas que eu tinha contato, eles, diante dessas dificuldades, eles foram esmorecendo, né? E eu fui ganhando raiva. E eu não escondo isso em nenhum momento, eu não escondo isso de ninguém. Durante muitos anos da minha vida, a raiva, o sentimento de raiva, foi um combustível para mim. E naquele momento, diante de tudo isso, eu pensei, eu tenho 2 caminhos, né? Ou eu me deixo dragar por essa situação, ou eu tento construir a minha vida de uma forma que nunca mais eu precise de dinheiro. Só que eu era um menino, e essas coisas não eram tão bem definidas, esses pensamentos não eram tão organizados. Eu só sentia as coisas. Eu sentia raiva por ter uma casa de favor, eu sentia raiva por dormir numa despensa, eu sentia raiva por não poder receber meus amigos, eu sentia uma raiva porque não tinha um pai presente. Mas na minha cabeça de menino, misturado com tanta raiva, tudo que eu queria era não precisar mais pedir dinheiro para ninguém. E as pessoas que eu mais vi adoecerem, as pessoas que eu mais vi se destruírem, as pessoas que eu mais vi enfrentando depressão, ansiedade, síndrome de impostor, eram aquelas pessoas que viviam dialogando a vida inteira com o que havia acontecido no passado. E se eu tivesse feito medicina ao invés de ter feito direito, se eu não tivesse me casado com aquela moça, se eu não tivesse engravidado daquela pessoa, se eu tivesse aberto uma empresa ao invés de fazer um concurso. E eu conheci algumas pessoas, inclusive na minha família, que adoeceram por fatos que aconteceram há 30, 40 anos atrás. E aí as décadas vão passando, e no almoço de domingo, de repente aquelas pessoas estão brigando. Se o seu pai não tivesse me roubado em 1982. E, cara, quantos anos fazem isso? Mais de 40 anos e a pessoa ainda tá presa nisso. Ícaro, se seus pais não tivessem se separado. Ícaro, se tudo isso não tivesse acontecido. Caramba, você não estaria onde você está. Você não teria conhecido a sua esposa, não teria tido seus filhos, teria tido uma vida completamente diferente. Será que seria melhor ou pior? Será que sua vida seria melhor ou pior
do que ela é hoje. E eu costumo sempre responder da forma mais libertadora que eu encontrei, que é: eu não me importo. Sem sombra de dúvidas, ter tido todas essas experiências ruins e traumáticas contribuíram para que eu tivesse a percepção de quão importante é brigar por tudo isso. Eu olho para os meus filhos, por exemplo, o Mateu, ele é o mais velho, ele vai fazer 9 anos agora, em outubro, dia 5. O Mateu nunca se preocupou se a conta de luz da casa dele estaria paga ou não. E nem nunca será o trabalho dele, enquanto ele for criança, pensar nisso. Isso era uma preocupação recorrente minha. Inclusive, nós tínhamos a luz cortada, né? Então, é a maior herança que eu posso dar para eles. Eu lembro de uma vez, eu tinha levado as crianças para um hotel aqui no interior de São Paulo. E eu lembro que eu fui brincar com o Mateu e tinha um brinquedão e tinha uma cama elástica. E aí nós começamos a pular naquela cama elástica. E ele tinha uns 3 ou 4 aninhos. E eu lembro que de repente eu me deixei invadir assim por uma melancolia, cara, por um sentimento de o tempo tá escorrendo pelas minhas mãos. E aí eu lembro que eu virei pro Mateu e falei assim: ah, Mateu, daqui a pouco o tempo vai passar e você não vai nem mais lembrar do papai. E ele parou, olhou pra mim e falou assim: mas eu ainda sou pequeno, então vem brincar comigo agora. Ali naquele momento eu tinha certeza absoluta que era Deus falando comigo. Absoluta, 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 e não existe ninguém que me tire essa certeza. Eu sou filho dos sofrimentos de um divórcio, do apartamento, do distanciamento. Então é claro que essas coisas todas refletiram e infundiram em mim muitos sentimentos. Então, hoje em dia eu tive muita sorte, também o resultado de muito trabalho, né? De construir essa empresa e todos esses números que todo mundo gosta de olhar e falar meus parabéns. Mas, na verdade, os parabéns que eu dou para mim mesmo, os mais valiosos de todos, são referentes ao que eu construí na minha família. A história da minha mulher, ela foi completamente diferente da minha. A Ana nasceu numa família estável e eu não deixo de conjecturar, de levantar algumas hipóteses. Por que aquela menina olhou para mim? Porque, para pensar, eu era um viciado, andava pelas ruas desde os 14 anos, sempre com gente mais velha, conheci tudo que não prestava, tudo que era errado, e de repente eu encontro aquela menina, uns amigos em comum a apresentam, nós nos encontramos, nós marcamos o encontro pela internet, vamos até a estação Santa Cruz e a gente se conhece. Eu lembro que eu cheguei lá, tava de moicano, com tênis vermelho, uma roupa toda esquisita. E de alguma maneira ela gostou daquele cara. E aí eu gosto de pensar como se eu fosse Freud, né? Vai que eu simbolizava a rebeldia que ela não tinha, vai que ela simbolizava a liberdade que ela queria. Mas de alguma maneira ela decidiu ficar comigo. No primeiro aniversário de namoro, eu lembro que eu falei pra ela: pô, tô meio sem grana. E ela falou assim: ah, não, tudo bem, a gente pode comer no McDonald's. E eu falei: o McDonald's é muito caro pra mim. E aí eu também, por orgulho, um orgulho besta, né? Eu falava assim: não, eu nunca vou deixar ela pagar nada pra mim, você tá maluco? Eu vou pagar o que eu posso. E o nosso primeiro aniversário de namoro foi no posto Ipiranga. A gente comprou uma promoção que eram 2 salgados e um refresco por R$5, há 18 anos atrás. E esse foi o nosso primeiro aniversário de namoro. Ali eu falei assim: essa é a pessoa certa. Porque eu não tenho nada a oferecer, a não ser o meu sangue, suor e lágrimas, a não ser o meu trabalho. E ela ficou comigo, cara. E pra mim, um dos maiores sucessos que existe pro empresário é enriquecer e se manter com a mesma mulher que você tinha quando você andava de ônibus com ela. Eu tenho no meu celular uma foto da minha esposa, eu e ela no ônibus. Eu tirei uma selfie e ela estava toda orgulhosa do meu lado, num banquinho daqueles rígidos do ônibus. E eu falo: é com essa mulher que eu vou morrer. Eu costumo dizer que das coisas mais poderosas que existe, a gente costuma falar de IPO, a gente costuma falar de bilhão, round de investimento, múltiplos, mas eu digo que a maior conquista que um ser humano pode ter, se não é a maior, é uma das maiores, é poder quebrar um ciclo. A minha família vinha de um longo histórico de divórcios e fracassos familiares, e quando eu decidi começar a namorar e pedir namoro no primeiro dia, a minha esposa, eu falei para ela: eu não vou repetir o ciclo dos meus pais.
e por muito tempo ela foi a única pessoa que acreditou em mim. Eu ouvi brincadeiras da família dela, da minha família, dos meus amigos, dos meus colegas de classe, dos meus vizinhos. Eu era sempre o Ícaro que dizia que iria ficar rico com a internet. Eu era sempre... Eram 3 adjetivos, não é? Que me enquadravam, né? Eu era ou sonhador, ou falador, ou mentiroso. E ela teve comigo no meio disso tudo, né? E a própria Bíblia diz que aquele que encontra uma mulher virtuosa encontra um tesouro mais valioso que todas as pedras e todos os rubis. Mas é verdade, cara. Sempre esteve comigo e foi fundamental nesse caminho todo. Eu acho que todo homem ele é chamado ao serviço, a ser útil. E ser útil não significa apenas encher a barriga dos meus filhos, levá-los para Disney. Então, é claro que se eu quisesse apenas viver pela minha família, eu já tinha parado. Eu não preciso de nenhum desses dinheiros. Eu tenho o mesmo carro há 3 ou 4 anos. E o outro carro é uma van que eu coloco as crianças pra gente andar todo mundo junto. Então eu não sou uma pessoa que tem carros esportivos, eu não sou uma pessoa que viaja para vários lugares. Eu viajo bem, mas também não vou para Dubai andar no deserto com falcões, nada disso não. Então eu ainda gosto do que eu faço, ainda me sinto prazer trabalhando. Eu me sinto à vontade dando aula. Hoje eu tenho uma aula que vai das 8 até as 11 da noite. Eu tô feliz da vida, tô cansado, mas tô feliz da vida porque eu sei que o pessoal tá esperando. A gente vai fazer uma aula sobre oferta, audiência, sobre copy, né? Houve momentos onde eu pensei em me aposentar. Houve momentos em que eu pensei, não, chega, não quero mais nada disso. Mas atualmente eu tô em uma das fases mais apaixonadas assim pela empresa. As pessoas mais longevas, as pessoas mais felizes que eu conheci, elas adoravam o que faziam e trabalhavam com gosto, e trabalharam muitas delas até os 80, 90 anos, não por obrigação, mas porque se sentiam úteis. Sejam professores ou doutores, advogados, todos eles trabalharam até o fim da vida com muita satisfação. Eu conheço gente que morreu logo depois de se aposentar. Então, trabalhar faz bem, trabalhar deixa a gente vivo, trabalhar sacode os ossos, trabalhar faz a gente acordar mais feliz, se sentir mais útil. Talvez o grande prêmio da vida seja ouvir o que São Paulo disse nas suas últimas palavras, né? Travei o bom combate, guardei a fé. Então, chegar ao final da vida e ter certeza de que você travou um bom combate é talvez o melhor sentimento que você possa ter antes de fechar os olhos e ir dessa para uma outra vida. Eu tenho uma filosofia de vida muito específica e muito clara. E o pressuposto máximo é que o que aconteceu com você não define quem você é, mas o significado que você deu ao que aconteceu a você define o que você será. Então essa ideia de que todos nós passamos por um sofrimento no início da vida, quase todos nós passamos. É claro que num país tão desigual como o Brasil, um dos mais desiguais do mundo, tem gente que nasce no Quilombola, tem gente que lá nasce em Heliópolis, tem gente que nasce no Jardim Miriam, tem gente que nasce no Itaim, tem gente que nasce ali na Lorena com Oscar Freire. Mas eu conheci muita gente rica e infeliz, cara. Então assim, dinheiro é bom, dinheiro traz conforto, dinheiro traz segurança, dinheiro traz integridade, dignidade. É muito difícil, né, manter a dignidade quando você está apertado de verdade. Então o dinheiro traz tudo isso, mas o dinheiro também, na minha filosofia, ele não aceita desaforo. Eu não tenho nada contra quem tem Ferraris, Lamborghinis, faz viagens, gasta 25 mil, 30 mil numa garrafa de vinho. Eu sou copywriter, essa é parte do mercado, né? Isso gira a economia, mas não é isso que eu pretendo passar como valores para os meus filhos. Então, assim, eu acredito que, independentemente das cartas que você receber quando começa a vida, você tem que procurar jogar da melhor maneira possível. Eu não sei se existiria uma filosofia de vida mais comum àquelas pessoas que chegaram ao sucesso. Mas o que eu tenho certeza absoluta, é que existem padrões que estão presentes nas pessoas que têm sucesso. Então, assim, eu não sei se todos eles... Eu conheço pessoas bem-sucedidas muçulmanas, protestantes, católicas, sem religião, mas eu nunca conheci uma pessoa realmente bem-sucedida que fosse irremediavelmente pessimista.
Uma pessoa que acredita que tudo dará errado sempre. Uma outra coisa, eu nunca encontrei uma pessoa bem-sucedida que tinha como hábito botar a culpa nos outros. Muito pelo contrário. As pessoas mais infelizes e mais injustas, mais cruéis que eu conheci na vida eram justamente as pessoas que, para elas, todo mundo era o culpado e elas nunca tinham erro algum. As pessoas bem-sucedidas, as pessoas mais generosas, as pessoas que mais cresciam, que eu conheci ao longo da vida, muito pelo contrário, elas assumiam às vezes até responsabilidades por problemas que não eram delas e botavam aquilo para resolver. Um outro padrão que você encontra é que as pessoas bem-sucedidas, elas são gratas. Elas são gratas ao que aconteceu na sua vida, elas são gratas às pessoas que a ajudaram, elas são gratas àqueles que a ensinaram, enquanto a ingratidão é uma marca do fracassado. As pessoas bem-sucedidas, elas têm o costume de trabalhar. Então, elas trabalham às vezes com o que gostam, ou trabalham com diligência mesmo quando não gostam, mas não é só o trabalho que produz riqueza. Se fosse assim, todo mundo que trabalhasse duro era muito rico. Mas essas pessoas, elas têm como hábito tomarem pequenas decisões que na frente vão produzir grandes resultados. Por exemplo, eu decidi não beber, eu decidi não fumar, eu decidi não jogar, eu decidi não trair. Crença, eu não sei. Mas padrões, com certeza, todos aqueles que têm sucesso possuem muitos conjuntos de padrões comuns. E certa vez alguém me perguntou assim, Ícaro, qual é o seu super-herói favorito? E eu respondi, meu super-herói favorito é o homem que não abandona. Eu acredito que todo homem que sai da sua casa para buscar o pão, para sustentar seus filhos, sua esposa, ele é um herói. Muitos e muitos serão. No próprio catecismo da igreja, nós falamos que, se fala, né, que são muitos e muitos mais os santos anônimos, aqueles que morrerão em santidade e nunca serão reconhecidos. Então, aquele que se sacrifica, aquele que trabalha, aquele que dá o seu sangue, aquele que combate o mal, aquele que protege os fracos. Eu acho que muito mais do que quanto dinheiro ele tem na conta, ou cada um de nós tem na conta. O nosso heroísmo, ele é dado pela vida, se você acredita em Deus, por Deus, na medida com que nós decidimos diminuir para que os outros cresçam. João Batista dizia, é preciso que eu diminua para que ele cresça. É preciso que nós diminuamos servindo os outros para que nós possamos ter sim a coroa merecida de heroísmo. Fundar uma empresa não dá heroísmo a ninguém. Bater 1 bilhão não dá heroísmo a ninguém. Comprar um puta carro caro, conversível, não traz heroísmo para ninguém. E o mundo está cheio de heróis comuns, de pessoas comuns. Eu gostaria de ser lembrado como alguém que tentou da melhor forma possível fazer tudo aquilo que estava ao seu alcance. Não quero ser lembrado como um herói, não quero ser lembrado como alguém que nunca errou, não quero que se construa uma estátua nem um mausoléu para enterrar os meus restos. Eu quero ser lembrado como um bom pai, um bom marido, um avô, espero eu, paciente, engraçado, carinhoso, alguém que abriu mão de muitas coisas para construir uma família, mas essas coisas não tinham tanto valor assim. Então, eu gostaria de ser lembrado como essa pessoa. Uma pessoa que se esforçou e lutou para fazer o melhor que dava. Porque nem sempre dá pra gente fazer o melhor, mas o melhor que dava no momento, pelo menos, eu me esforcei.